Vamos dar início agora ao 10º módulo, na página 63 do MTS. Nesse módulo nós vamos falar da subdivisão ternária, tá? Nós vimos lá no 7º módulo as subdivisões dos tempos que podem ser binárias ou ternárias, tá? Isso nós estamos falando de tempos, ok? Na subdivisão ternária, a primeira parte do tempo é forte, a segunda e terceira partes dos tempos são fracas. Dela derivam todos os compassos compostos, tá? Então lá atrás nós falamos que um tempo pode ser dividido em dois, como um binário no compasso simples, né? Ou composto, forte e fraco, e um ternário forte, fraco, fraco, ok? E o tempo se divide da mesma maneira. Então se eu tiver um tempo dividido em dois, eu tenho um embaixo e um em cima, por exemplo, eu faço tá, ti, certo? E se eu fizer a divisão em 3, uma divisão ternária, tá, te, ti, tá, te, ti, ok? Aqui tem uma explicação onde nós vamos ver a unidade de tempo. Vamos supor aqui, ó, vocês já vão entender por que a unidade de tempo aqui é uma figura pontuada, tá? Isso é no compasso composto. Nós vamos aprender isso ali na frente, tá? Mas essa nota vale um tempo, nesse exemplo, tá? E aqui nós estamos falando da subdivisão. E aqui a acentuação, ok? Então, na subdivisão aqui eu vou falar tá. Esse tempo vai ser forte, se fosse o primeiro tempo do compasso, tá? Então, forte. Agora, a subdivisão eu vou dividir ela em 3 agora. 1, 2, 3. Notem que aqui eu posso fazer 3 semínimas dessa mínima pontuada. Por quê? Uma mínima é igual a 2 semínimas. E o ponto é metade, então é mais uma. Tá? Então aqui nós vamos falar tá, te, ti. E aqui nós vamos fazer forte, fraco, fraco. Certo? E aí existe a bissubdivisão. Notem que a bissubdivisão ela é bi. Ela divide em 2. Então cada nota dessa vão virar 2 colcheias. E aqui vou chamar de bissubdivisão, certo? Aqui vão ficar tafa, tefe, tifi, certo? E na bissubdivisão, notem que quando é bi, o primeiro é forte e o segundo é fraco, ok? Então aqui vai ser forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Só que agora, se pegarmos do lado de cá, na subdivisão, nós temos que entender que cada tempo é subdividido em 3 movimentos ou 3 pulsos, tá? Então aqui, se fosse uma nota de um tempo, faria tá, e acaba embaixo. Agora, se eu dividir em 3, tá, te, ti, ok? E se eu dividir mais ainda, fica tafa, tefe, tife. E se fosse 2 colcheias e 2 semínimas, então ficaria tafa, te, ti. Se fosse uma semínima, 2 colcheias e uma semínima, tá, tefe, ti. Notaram? Então,
essa figura aqui é metade dessa, mesmo dividindo na linguagem rítmica, perdão. Ok? Então, isso aqui é para vocês entenderem como que é realizada a subdivisão ternária. Ok? Então, a subdivisão ternária também é utilizada nos compassos simples através de umas figuras que chamam quiálteras. Nós vamos aprender ela ali na frente, aí eu explico. Não adianta eu explicar aqui o exemplo do hino 12, porque aqui tem tercinas e vocês não sabem o que são ainda. Então, depois que virarmos a página, eu vou dar exemplos. Tá? Então, instruções para o solfejo das linguagens... Instruções para o solfejo das subdivisões ternárias, linguagem rítmica. Cante as sílabas tá, te, ti. Tá? E para a bissubdivisão, tá, fa, te, fe, ti, fi. E o solfejo, vocês vão falar o nome da nota, mas só que manter a sincronia. Então, mesmo que eu estivesse fazendo um ternário, um binário ou um quaternário, nós estamos falando da divisão do tempo. Então, ó, se eu tiver 1, 2, aqui ó, tá, fa, te, fe, ti, fi, tá, fa, te, fe, ti, fi, tá, fa, te, fe, ti, fi, tá, fa, te, fe, ti, fi. Se eu dividir dois tempos com a subdivisão ternária e bissubdivisão. Se eu fizer só a subdivisão ternária, ó, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti. Notaram que é um padrão? E se for um ternário? Tá, te, ti, 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 tá, te, ti. Quaternário. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá. Notaram que tá aí embaixo novamente. Ok? Precisamos fazer os exercícios depois das duas maneiras, mas tá, te, ti nós vamos fazer na linguagem rítmica. E a divisão, mesmo o solfejo, com o nome das notas. Ok? Agora vamos falar de quiálteras. Quiálteras são grupos de notas onde se colocam mais ou menos figuras do que normalmente caberiam. As quiálteras não obedecem à divisão ou subdivisão normal e são indicadas por um número escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alterado. Ok? O que vocês têm que entender? Que numa subdivisão binária, vamos supor que eu tivesse aqui um 2 por 4, onde o 4 representa a semínima valendo 1, eu poderia fazer isso aqui, ó, meio mais meio, meio mais meio, né? E acabava o compasso. Então o que acontece aqui, ó? Tá, ti, certo? Agora, se eu quisesse colocar 3 notas em um tempo, aqui, por exemplo, seria meio, né? E aqui meio. Se eu quisesse colocar 3 notas em um tempo, eu precisava fazer isso aqui, ó. Por isso que chama quiáltera. Altera o valor da nota. Notaram? É uma tercina. Isso aqui nós vamos falar o que é a tercina ali. Então aqui eu vou dar as 3 notas em um tempo, ó. Tá, te, ti. Ok? Então aqui, ó. Tá, ti, tá, ti, tá, te, ti. Notaram que aumenta um pouquinho a velocidade das notas? Por quê? Agora ela vale 1/3, né? Mas como que o irmão chegou nessa conta? Ali eu vou mostrar para vocês, tá? Então, isso são quiálteras. Ela pode ser para qualquer aumento ou diminuição de número de figuras em um tempo, tá? Tercinas são grupos de 3 notas substituindo 2 da mesma espécie. Também podem ser agrupadas através de uma chave com o número de figuras que a compõem. Então, aqui, se vocês pensarem, como eu disse, né? 2 por 4. A semínima vale 1. Então, se a semínima vale 1, a colcheia vale meio. 2 colcheias, se cada colcheia vale meio, meio mais meio dá 1 tempo. Então, 2 colcheias têm o valor de 1 tempo. Se eu desenhar 3 colcheias
e colocar um 3 ali para indicar que é uma tercina, quer dizer que eu vou tocar 3 notas no valor de 2. Então, aqui era meio mais meio igual 1. Então, aqui vai ser 1 o total. Dividido por 3 vai ser 1/3, 1/3 e 1/3. Ok? Isso funciona para qualquer figura. Tá? Agora, então tercina é quando eu uso 3 notas para substituir 2. Mas o valor do total delas vai ser o mesmo, 1/tempo, nesse caso. Ok? Nós temos uns exemplos aí que precisamos executar para que vocês entendam. Tá? O hino 348, o coro, ele é 4/4. Tá? Então, ó, eu tenho ali Sol, Fá, Lá, Sol, Sol, Fá, Ré, Lá, Sol, Do, Lá, Si, Do, Ré, Sol, Mi, Ré, Lá, Si, Do. Notaram que essas notas, elas são mais rapidinhas? No falar, na mão, ela vai continuar igual, ó. Presta atenção, ó. Tá, tai, fi, tá, 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 tai, fi, tá, 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 te, ti, tá, 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 te, ti, tá. Notaram que a minha mão, ela continua no mesmo ritmo. O que mudou foi o executar das notas. Por quê? Porque agora elas têm 1/3 ao invés de meio. Então, se eu tivesse 1 segundo para falar 2 notas, agora eu tenho 1 segundo para falar 3 notas. Por isso que a fala se torna mais rápida. Ok? Agora o hino 157, ó. Mi, Fá, Mi, Si, Do, Si, Lá, 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 Si, Do, Fá. Prestem atenção aqui, porque muita gente nas minhas aulas ficaram com dúvida nisso aqui, ó. Eu não vou desenhar as notas, tá? Vou desenhar só as figuras. Se vocês olharem o exemplo, eles estão assim, ó. Aqui quer dizer a mesma coisa. Se eu fizer isso aqui, ó, é a mesma coisa do que eu desenhar isso aqui, tá? Mas os dois chamam tercina, ok? Então aqui, ó, eu tenho uma mínima, depois mais uma tercina, depois continua o hino. A parte da frente aí vocês sabem. O que pega aqui é isso aqui, ó. Essa ligadura. Prestem atenção aqui, ó. Tá, te, ti, porque eu dividi uma subdivisão ternária. Aqui, gente, presta atenção. Eu tenho 1 tempo, 2 tempos, certo? E aqui tá, te, ti novamente. Só que, como tem uma ligadura, eu tiro aquele T ali e ligo tudo, ok? Então prestem atenção. Tá, te, ti, tá, te, ti. Notaram? Eu tenho 2 voltas completas, ó. Tá, te, ti. Esse aqui, se não tivesse a ligadura, ficaria assim, ó. Tá, tá, te, ti. Eu só vou falar a, te, ti. Ok? Então, ó. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, 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 ti, tá, tá, tá. Então, a tercina faz o quê? Ela dá o valor de 2 notas para 3, ok? As quiálteras também podem ser quatrinas, quintinas, sextinas, etc. Tá? Então,
vocês têm um exemplo aí, um 6 por 8. No 6 por 8, nós temos o seguinte. Nós vamos falar ali na frente de fórmula de compasso composta, tá? Mas vocês já sabem isso aqui porque nos exercícios lá atrás nós fizemos. Ó. 6 por 8. A colcheia vale 1 pulso. E eu tenho 6 colcheias num compasso. Então vai ser colcheia, 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 colcheia. Uma maneira de vocês calcularem aqui é a seguinte: se eu tenho 6 colcheias num compasso, isso aqui é um binário composto, que nós vamos ver ali na frente. Então eu tenho um tempo, 2 tempos. Então aqui eu sei que vai ficar igual, porque tem 3 lá no exemplo. E aqui eles substituíram por 4 semicolcheias. Então aqui seria, ó, tá, teti, tá, fa, tife. Notaram? Porque aqui tem um quatrinho, né? Quatrina. Então, ó, vai ser tá, fa, tife. Porque só tem 4 notas. Então, se tiver uma quintina, igual no exemplo seguinte, vocês façam da maneira que vocês acharem melhor, tá? Porque não tem, no nosso cenário não tem, na música é muito difícil vocês acharem, mas se vocês acharem, o que ele quer dizer é que naquele um movimento vocês vão dar 5. Presta atenção, nesse exercício aqui da quintina, na verdade, ele é feito da seguinte maneira. Eles estão falando 2 por 4. 2 por 4, a semínima vale 1, a colcheia vale meio, a semicolcheia vale 1/4. Então, aqui, ó, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Então, dá 1 tempo tudo. E aqui, automaticamente, vai ser 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 e 1/5. Tá? Gente, é difícil porque quando você fala em meio, presta atenção, meio, meio. Quando você fala em 1/4, ó, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Quando você fala em 1/3, ó, 1, 2, 3. Se eu falar em sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, 5 é um pentágono, fica difícil para explicar. Mas o interessante é vocês saberem que vocês vão ter que dar 5 notas iguais, ok? E no próximo, continua 2 por 4, só que tem uma sextina, ok? Então aí vai ser tudo 1/6. Nesse caso, aí sim, dá para fazer, ó. Tá, fa, ti, fi. Tá, fa, te, fe, ti, fi. Notaram que eles ficaram mais rápido? Então, essas são as quiálteras, né? Mas no inário só aparecem quiálteras de 3 notas, as tercinas. Aí embaixo falam assim: os grupos alterados, onde se colocam menos figuras do que normalmente caberiam, são chamados de hemíulas e também são indicadas por um número escrito acima ou abaixo do grupo de figuras que está alterado. Tá? Então, aqui é o contrário. A tercina eu dou 3 notas no valor de 2. Aqui eu vou dar 2 notas no valor de 3, por exemplo. Ó. Num 6 por 8, eu tenho 6 colcheias. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá, te, ti, tá, te, ti. Se eu fizer isso aqui e escrever um 2, quer dizer que eu vou tocar 2 notas no valor dessas 3. Então vai ficar tá, te, ti, tá, ti. Notaram? É meio tempo cada aqui. Nesse caso 1/3 e nesse caso meio. Então é uma maneira de você inverter, né? Você pode alterar os valores aí. Nos inários não tem, né? Mas eles falam, as hemíulas também podem ser chamadas de duínas, tercinas, quatrinas, etc. Na página 65 vocês vão fazer os exercícios, responda as perguntas e solfégios nos indicados, tá? Então vocês vão pegar aqui, ó, hino 359, qual a fórmula de compasso na estrofe?
qual a fórmula de compasso no coro e quanto que vale a cocheia pontuada, tá? E tá falando para vocês assinale nas elipses a linguagem rítmica conforme o modelo. Então vocês vão fazer aí, ó. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tem que ir desenhando na elipse aí, ok? E no 12, qual é a tonalidade? Qual é o ritmo inicial? Ritmo inicial, gente, é o 8º módulo, tá? Se tiver com dúvida, dá uma olhada lá. E no 110, qual é a tonalidade? Qual é o ritmo inicial? Então vocês vão responder essas perguntas e vão fazer o exercício, não aqui, façam no inário. O hino completo, vocês vão fazer a linguagem rítmica, no caso, tá, ti, e também o solfejo. Por exemplo, o hino 12 aí, ó. Ta, te, ti, ta, ta, tai, fi, ta, ta, te, ti, ta, ta, tai, fi, ta. E vai solfejar, ó. Sol, 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 mi, si, 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 do, si, sol, fá. Não precisa cantar, ó. Sol, 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 mi, si, 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 do, si, sol, fá. O importante é solfejar para vocês saberem o nome das notas, tá? Na lição 4, qual é a tonalidade, qual é o ritmo inicial? Isso não é um hino, tá? Isso é uma lição. Vocês têm que fazer linguagem rítmica e o solfejo, ok? No número 5 também. Depois, responda as perguntas e solfeje os hinos abaixo. Também vão respondendo, abre o inário e façam os exercícios, ok? Agora vamos falar de compasso composto. É o compasso cuja unidade de tempo tem uma subdivisão ternária. E cada subdivisão é chamada de movimento. Ao invés da música ser escrita em compasso simples com os tempos alterados para tercinas, elimina-se as indicações de quiálteras e obtém-se os compassos compostos. A maneira de solfejar e tocar tercinas ou tempos compostos é exatamente igual, ou seja, devem ser articuladas de 3 em 3, ta, te, ti, etc. E todas do mesmo valor. Ok? Aí tem um exemplo, ó. 2 por 4. Ta, ti, ta, ti. Ta, te, ti. E o 6 por 8, ó. Ta, te, ti. Mesma coisa. Ok? Fórmula de compasso. Compassos compostos. É indicada no início do primeiro compasso ou trecho por 2 números sobrepostos. O número superior é representado pelos números 6, 9 ou 12. Indica a quantidade de movimentos em cada compasso. Para saber, pela fórmula de compasso, se o compasso composto é binário, ternário ou quaternário, basta dividir o número superior por 3. O número inferior indica a figura de movimento. É representado pelos números 2, 4, 8, etc., igual à página 11. A unidade de tempo é formada por 3 figuras de movimento. Portanto, para se obter a unidade de tempo, basta multiplicar o número inferior por 3. As unidades de tempo e de compasso, nos compassos compostos, são sempre formadas por figuras pontuadas. Nos ternários compostos, não há uma figura única que indique a unidade de compasso. São utilizadas figuras com ligaduras, ao que se dá o nome de unidade de som. Então, gente, vocês têm que prestar bastante atenção nisso aqui, porque diferente do compasso simples, tá? No compasso simples eu tinha um exemplo, 2 por 4, 3 por 8, 4 por 2. Então, 2, 3 e 4 são compassos simples, porque binário, ternário, quaternário. Lembrem que existe binário, ternário, quaternário, quinário e setenário, tá? Então, quando eu falo em fórmula de compasso, é para determinar se ele é um binário simples, um ternário simples, quaternário simples, quinário simples, setenário simples ou composto. Então preste atenção. Se eu escrever 6 por 4, existe sextenário? Não existe, existe setenário, quinário e setenário. Então prestem atenção, ó.
binário, ternário e quaternário. No inário nós não usamos quinário e setenário, então não vou escrever ali. Mas, se eu tiver um 6, um 9 ou um 12, eu tenho que dividir por 3. 6 dividido por 3 igual 2. 9 dividido por 3 igual 3. 12 dividido por 3 igual 4. Então, binário, ternário, quaternário, composto. Mas por que composto, amado? Simples. Aqui eu tinha uma figura que valia 1. Eu sempre falei, vale 1 pulso. No compasso simples, vocês podem escrever isso aqui em algum lugar. Compasso simples. 1 pulso igual 1 tempo. A diferença do simples e do composto é que no compasso composto, 3 pulsos igual 1 tempo. Então, um tempo é composto por 3 pulsos. Notem, 2 por 4, eu tenho 2 semínimas. Então, 2 pulsos, também 2 tempos. Agora aqui, 6 dividido por 3 igual 2. Então é um binário. Binário tem 2 tempos. Só que eu tenho 6 semínimas. Então prestem atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 pulsos. Só que eu só tenho 2 tempos, que é um binário isso aqui. Certo? Então, ó, 1 tempo, 2 tempos. Por isso que ali eles falam que a unidade de tempo sempre será uma figura pontuada. Qual que é a unidade de tempo aqui no 6 por 4? Ó? Semínima mais semínima igual mínima. E esse daqui vai ser metade dela, então é 1 ponto. Ó. Uma mínima pontuada é a nota que vale 1 tempo. A semínima vale 1 pulso ou 1 movimento. Aqui também vai ser a mesma coisa, certo? Então, unidade de tempo é essa aqui. E a unidade de compasso é a figura que representa o compasso inteiro. Então, sempre que você somar uma nota pontuada, aqui ó, o pontinho continua e você soma as duas. Então, a unidade de compasso é a semibreve pontuada, ok? E aqui eles falam o seguinte: não existe uma unidade de compasso para os ternários compostos. Por quê? Vamos supor que eu tenho 9 por 8, ok? 9 por 8 quer dizer que vai ser um ternário, porque 9 dividido por 3 igual 3 tempos, ok? 9 movimentos, no caso é um ternário composto, né? Então o que que acontece? Ó? Qual que é cada movimento ali? Uma colcheia, certo? Então eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos. Agora vamos descobrir. Essa aqui é a unidade de movimento, que é o pulso. Qual que é a unidade de tempo? A soma de 3. Então, colcheia mais colcheia igual semínima e depois mais uma colcheia, semínima pontuada. Então, a semínima pontuada igual unidade de tempo. Agora, aqui também vai ser uma semínima pontuada e aqui uma semínima pontuada. Eu só posso somar duas figuras iguais. Então, ó, essa mais essa é igual uma mínima pontuada. Agora, se eu for somar com essa, eu não posso somar. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, uma ligadura. E vai se chamar... Opa! Então, vai ser unidade de som. Isso que eles querem dizer. Não existe uma figura
para representar o compasso completo. Existe uma unidade de som, tá? Tem que ter a ligadura, ok? Então, o compasso composto, ele parece ser difícil, mas porque é um pouquinho diferente. Tudo que vocês precisam lembrar é que compasso simples, um tempo igual um pulso. Compasso composto, um tempo igual 3 pulsos. Ok? Na página 68 vocês vão fazer os exercícios, né? Os estudos a seguir estão baseados nas figuras abaixo e suas combinações para a formação dos grupos rítmicos, tá? Então vocês têm que estudar essa parte aqui de cima para vocês poderem fazer o solfejo aqui da parte de baixo, ok? Lembrando que no solfejo vai ter clave de sol, clave de fá misturado, tá? E aqui tem os exercícios. No exercício 11, complete com fórmulas de compasso composto, seguindo o exemplo. Então aí está dando um exemplo primeiro, ó. O compasso é quaternário. Então, gente, se ele é quaternário, quer dizer que ele tem 4 tempos, ok? A unidade de tempo é a semínima pontuada. Então, essa é a unidade de tempo. Então, se eu tenho 4 tempos, um compasso vai ter 4 semínimas pontuadas. Nós estamos falando de fórmula de compasso composto, tá? Então, se são 4 tempos, são 12 movimentos. Já sabemos o número de cima. Agora, o número de baixo é a nota que vale um pulso. Ele me deu a nota que vale um tempo. Então, vamos descobrir. Quando eu dividir essa daqui por 3, o que eu descubro? Ó, essa daqui, se eu trocar o ponto, vai ser uma colcheia, né? E se eu dividir essa daqui, vão ser 3 colcheias. Então, 3, 6, 9, 12 colcheias. Então, o número aqui é 8. Tá? Então, prestem atenção. Na fórmula de compasso, eu tenho quantos movimentos e a unidade de movimento. Tá? E eles estão me dando quantos tempos e a unidade de tempo. Vocês têm que fazer a matemática reversa aí para descobrir o resultado. Tá? Nessa subdivisão aí em cima, prestem atenção, que nós tiramos uma dúvida, até eu tinha lá atrás, eu conseguia aprender com o tempo, tá? No número 1, é fácil, eu tenho uma semínima pontuada, num compasso composto, supostamente eles estão falando que é isso aqui, ó. Tá, A. No caso, porque é uma nota de um tempo, ok? Aí depois eles estão no número 2 com 3 colcheias, ok? Então tá assim, tá, te, ti, ok? Também tá fácil. No 3 são 6 semicolcheias. Então no caso, tá, te, ti, presta atenção. A subdivisão ternária e agora bissubdivisão. Ó, tafa, tefe, tife, tafa, tefe, tife, ok? No número 4, é um pouquinho mais fácil de entender do que os demais, lá na frente, tá? Prestem atenção. Número 4, eu tenho uma semínima e uma colcheia. No número 5 é o inverso, eu tenho uma colcheia e uma semínima. E no número 6 eu tenho uma semínima e 2 semicolcheias. Então prestem atenção. Aqui eles estão considerando que o pulso é a colcheia, tá, gente? Que o número de baixo é 8, ok? Para qualquer fórmula. Então olha só, se eu tenho, cada uma dessas vai ser tá, te, ti, essa daqui seria o tá e o te junto, né? Então, ó, tá, te, ti. Então, o que acontece? Como essa nota tem 2 pulsos, eu não falo E aqui. Eu mantenho o A. Então, tá, ti. Ok? Ó, tá, ti. E aqui é o inverso, ó. Eu tenho tá
T, E. Ele continua, porque eu não dividi essa nota. Então, ó, tá, te. E aqui, tá, ti. Notaram que o ti é curtinho? Ali, ó, tá, te. No caso é o tá que é curtinho. E aqui no final, a mesma coisa. Ó. Essa nota vai ser um A aqui, porque são dois pulsos. E aqui eu tenho tif, porque dividiu o último pulso. Ó, tá, tif. Ok? Então, quase igual a essa, ó. Tá, ti. Só que lá ele pegou essa última e fez uma divisão, uma bissubdivisão. Ok? Agora, o número 7, nós temos a semínima e temos uma semicolcheia pontuada com uma fusa. Isso nunca vai acontecer no nosso cenário, tá? Mas aqui continua, ó. Tá, a. E aqui, gente, olha só, começou o ti, só que aí aqui no meio ele dividiu em mais duas notas aqui, ó. Então ficou um fi e aqui, ó, continuou um i aí no meio, né? Então, tá, ti, fi. Notaram? Tá, ti e fi. Porque esse aqui é o pontinho, tá? Então, dividimos ali, aí fica assim. Tá, no caso tem os dois, né? Então, ó, tá, ti e fi. É bem rapidinho, ó. Tá, ti e fi. Bem curtinho aquelas duas notas. Tá? Não vai ter no nosso cenário, mas é bom vocês entenderem onde está a divisão. Agora, número 8. Nós temos o inverso, que também é a semicolcheia pontuada com uma fusa e a semínima. Então eu tenho aqui, ó, tá, a, fa, porque aqui é o pontinho, tá vendo? Tá, a, fa. E aqui é ti, i, porque ele vai ser dois pulsos. Oh, perdão. T, e, porque é o segundo, né? Ó. Tá, fa, te. Ok? E agora aqui, o número 9 é onde eu tinha dúvida e agora não tenho mais, tá? Eu tenho aqui, ó, uma colcheia pontuada com semicolcheia e uma nova colcheia. Então, antes era assim, ó, tá, te, ti. Quando era 3 colcheias, então tá, te, ti. Nesse caso, gente, olha só o que vai acontecer. Aqui seria o tá, aqui seria o te, fe, e aqui seria o ti. Então, esse fe eu vou ter que adicionar aqui, certo? Agora, eu não posso falar T porque aqui é ligado, né, por causa do ponto. Então eu vou falar E. Por que E e não A? Porque é o seguinte, se eu estiver contando quilômetros, ó, primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro, se eu falar 1 quilômetro, 2 quilômetros e meio, 3 quilômetros, deu para você entender que esse é o 2 quilômetros e meio. Agora, se eu não falar esse aqui, se eu deixasse um A ligado, ficaria assim, ó, 1 quilômetro e meio, 3. Então não deu para entender que passou já do 2 na hora que eu falei o meio. Você só entende isso quando chega no 3. Então aqui é um E. Quando eu vou dividir esse segundo pulso, eu tenho que falar o E, porque eu vou dividir ele. Já no I, aqui eu falo ti, porque eu não vou dividir ele. Olha aqui, ó. Ta, e, fe, ti, né? Então, ó. Ta, e, fe, ti, ok? E no último, é a mesma coisa. Agora, só para confirmar esse raciocínio aqui, vocês têm o seguinte. Eu tenho essa e essa. Então agora aqui, ó, tá. Esse aqui é T.
eu não preciso dividir o T, porque ele é inteiro aqui. Eu vou dividir o ti, porque agora eu tenho que falar o e-mail aqui. Então, o que eu faço? Eu ligo esse cara aqui, ó. Tá, te, if. Então, ó. Tá, te, if. Tá, te, if. Notaram que ele é ligado? Quando tá falando nome de nota, gente, isso aqui não vai mudar no meio. Então, se fosse do, ré, mi, seria do, ré, mi, do, ré, mi, do. Notaram que é só o mi que vai ser curtinho. É mais fácil no solfejo do que na linguagem rítmica. Ok? Como nós não vamos fazer linguagem rítmica nos cultos, então isso aqui é mais durante as aulas para ver se vocês estão dividindo corretamente. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido a subdivisão ternária e a bissubdivisão dela. E se ficar alguma dúvida, meus alunos podem me procurar e os demais que aprendem com outros instrutores ou encarregados, procurem eles para tirar as dúvidas. Ok? Deus abençoe.